E eu vou passar aqui um array dizendo que quem pode fazer, né, o usuário que pode fazer, ele precisa ter essa permission de create product. Então, o nosso usuário ele já está logado aqui na nossa aplicação. Vou inserir esse mesmo produto e olha só, o nosso usuário ele pode fazer, né, inserir esse produto. Agora, se eu vier aqui e mudar e dizer, né, que agora é só quem tem o list product, e se eu der um send, olha só, ele retorna aqui que o nosso usuário não está autorizado. Então, show de bola, a gente já conseguiu colocar aqui a nossa permissão na nossa aplicação, né? Então, fala Dev, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Code Drops aqui no canal da Rocket City. Meu nome é Dani Leão e hoje a gente vai falar sobre um assunto super interessante e bastante utilizado dentro das aplicações, que é controle de acessos de usuário, né? E aí, para a gente trabalhar com controle de acesso de usuário, a gente vai ver aí, se a gente for pesquisar, né? Existem algumas formas, algumas abordagens que a gente pode utilizar dentro da nossa aplicação, e hoje a gente vai ver uma das formas que a gente pode utilizar, que é o famoso ACL, né? O Access Control List. Então, quando a gente define ali uma lista de permissões e de roles, né? Permissions e roles que o usuário ele pode ter. E só pra gente entender um pouco mais, né? Porque talvez você aí na sua cabeça esteja pensando, tá, Dani, mas você ter ali um controle de acesso, não é só você ter as permissões do usuário, né? O que significa essas roles? O que significa essas permissions, né? E é o que a gente vai ver ao longo desse vídeo. A gente vai entender o que está falando esse diagrama aqui, como que a gente pode utilizar, né, esse controle de permissões dentro da nossa aplicação, beleza? Então, para a gente começar entendendo, né, o que é esse controle de acesso, né, essa lista de controle de acessos que um usuário ele pode ter. Vamos imaginar que você esteja trabalhando ali com uma aplicação, por exemplo, de um cadastro de produtos, que é o exemplo que a gente vai utilizar. Então, a gente vai ter ali toda a parte de cadastro, de busca, né? A gente pode ter um update, um delete, né? E aí, para cada funcionalidade que o usuário ele vai ter, eu quero definir quais são os tipos, né, de usuários que podem, por exemplo, remover um produto, cadastrar um produto, fazer a busca, né, de produtos. Então, geralmente, o que a gente tem, né, quando a gente trabalha aí com alguns dashboards, algumas aplicações que, por exemplo, já vem meio que pronta, né, pra gente só ir linkando as permissões que o usuário ele pode ter. Então, geralmente, a gente tem a funcionalidade, né, então, digamos que a funcionalidade seja um cadastro de usuário, e aí, para esse cadastro de usuário, a gente define uma permissão, né, então a gente cria ali um create product, por exemplo, né, e essa permissão a gente atribui para o usuário que a gente quer que ele tenha a permissão. E isso eu posso fazer para cadastro, eu posso fazer para busca, né? Eu posso também, né, se por acaso eu quiser colocar o que o meu usuário ele não pode fazer. Então, se de repente eu quero restringir ao máximo alguma permissão, né? Então, eu posso colocar isso também para o usuário sem problema nenhum, tá? E aí, também uma outra forma que a gente pode ter de restrição é definir o que o usuário é, né? Qual que é o papel do usuário, qual que é a função que ele tem ali dentro do sistema, né? Então, qual que é a role que ele tem dentro do sistema. Então, quando a gente define um usuário, né? Ele pode ser um admin, ele pode ser um editor, ele pode ser um creator, né? Então, a gente consegue definir também qual que é o papel, né? Que esse nosso usuário ele vai ter dentro do sistema. Tá, Dani, mas qual que é a diferença, então? Porque aqui eu tô vendo basicamente roles e permissions, né? Qual que é a diferença? Os dois não tá tratando sobre permissão? Sim, a gente pode imaginar que os dois vão tratar sobre permissões, né? Sobre controles de acesso, né? Para ficar mais abrangente, ambos a gente trata com controle de acesso. Porém, quando a gente quer definir o papel que o usuário ele tem dentro do sistema, a gente vai utilizar a role, né? Qual que é a função que ele tem dentro do sistema, a função que ele exerce ali, né? Então, se ele é um administrador, a gente define que ele tem a role de administrador. Se ele é uma pessoa, por exemplo, que só vai poder dar o suporte, a gente define que ele vai ser uma pessoa, né? Uma role de suporte.
Enfim, a gente pode definir, né, as funções que a gente tiver dentro da nossa empresa. Se é uma pessoa, por exemplo, sei lá, que trabalha ali só no caixa, então a gente consegue também definir essa role, né? E as permissions é tudo que o usuário ele pode fazer, né? Então, quando a gente quer dizer, por exemplo, um usuário ele pode criar um produto, um usuário ele pode listar um produto, um usuário ele pode remover um produto. Então, tudo que a gente imagina que o usuário ele pode fazer é uma permissão que o usuário ele tem, tá bom? Então, só pra gente começar entendendo essa diferença entre roles e permissions. Roles é a função que o usuário ele tem dentro da nossa aplicação, dentro da empresa, né? E a permissions é aquilo que o usuário ele pode fazer, qual ação que ele pode fazer, né? E é o que a gente vai fazer aqui. Então, a ideia é a gente ter, né, um cadastro de produtos, né? Ter um cadastro, uma listagem ali de produtos, para também não ficar tão grande o sistema, mas essa ideia que a gente vai utilizar de produtos, a gente pode replicar para qualquer parte do nosso sistema. Então, o nosso usuário, ele vai se logar na nossa aplicação. Então, por isso que eu vou ter aqui uma tabela de usuários, tá? Com o username e a senha somente, porque é o que eu preciso para o usuário ele se logar, então eu não vou estar fazendo cadastro de e-mail, cadastro de nome, não. Só tô pegando o username e a senha para eu conseguir gerar um token, tá? Esse meu token eu vou autenticar o usuário, então eu vou verificar se o usuário ele tá autenticado, né? E aí a gente vai pegar, né, trabalhar com as roles e com as permissions do nosso usuário. Qual que é essa estrutura, né, que a gente vai ter para o nosso User Access Control List? Eu vou ter a minha tabela de usuários, como eu já falei. Eu vou ter uma outra tabela de roles, né? Porque eu vou tanto poder cadastrar roles, como eu também vou poder cadastrar as permissions para o usuário. E para cada tabela dessa, eu vou ter tabelas de relacionamentos, né, que a gente chama de tabela pivô, onde a gente pode ter ali o relacionamento de muitos para muitos. Por isso que eu coloquei aqui, né, esse N-to-N, só para a gente entender que são tabelas de relacionamentos. Então, um usuário, ele pode estar atrelada com várias roles, né, e uma role pode estar atrelada com vários usuários. Então, por isso que a gente cria essa tabela aqui de relacionamento. Então, eu tenho aqui a minha Users Roles, eu tenho a minha Users Permissions, né, que tá fazendo relacionamento de usuário com as permissões, e eu também vou ter uma outra tabela de relacionamentos, que é a tabela de Roles e de Permissions, né. Eu tenho aqui essa Permissions Roles. Por quê? Quando eu cadastro um usuário do tipo da Role Administrator, eu posso também definir quais são as permissões que essa role ela vai poder ter, né? Então, se de repente eu quero simplificar alguma coisa, né, para não ter que ficar inserindo ali manualmente todas as permissões, então eu posso definir a role de um usuário, né? Dentro dessa role, eu atrelo as permissões que ela vai poder ter, e aí eu posso, então, atrelar essa role para o meu usuário, tá bom? Então, é basicamente isso que a gente tem aqui no nosso banco de dados. Agora, a gente vai lá para o nosso código, porque eu já deixei uma aplicação mais ou menos pronta para a gente conseguir inserir, fazer os nossos services, os nossos controllers, né? Então, eu já deixei uma estrutura aqui mais ou menos pronta para a gente focar nessa parte da permissão, tá? E antes da gente ir para o nosso código, vou mostrar aqui as tabelas que já foram criadas. Então, a gente vai ver que eu estou utilizando aqui o TypeORM, então por isso que eu tenho aqui a minha tabela de migrations, tá? E aqui tem todas as tabelas que a gente vai precisar ter. Então, eu tenho a tabela aqui de permissions, já toda configurada, toda criada, minha tabela de permissions roles com o relacionamento certinho, né? Então, esse role ID, ele vai estar referenciando o campo ID dentro da minha tabela roles, a de permissions ID vai estar referenciando a coluna ID dentro da minha tabela de permissions, tá? Bem o relacionamento ali de muitos para muitos. Tem aqui a nossa tabela produto, que é o que a gente vai utilizar, né? A tabela de roles aqui, que eu já tinha feito um teste aqui, tá? A tabela de usuários com aquelas informações. Importante que aqui eu vou deixar sempre a senha criptografada, né, para trazer mais segurança para nossa aplicação, de Users Permissions e de Users Roles também, tá? Mas a gente vai ver um pouquinho mais no código. Deixa eu abrir aqui o meu código.
Então já tô aqui com o meu código aberto e antes da gente começar realmente a colocar a mão na massa, começar a codar, vamos entender como que tá estruturado aqui, que eu já deixei a estrutura pronta desse projeto, tá? Que a gente vai utilizar como base. Eu vou deixar também o link aqui na descrição para você baixar, beleza? Então eu tô utilizando aqui o TypeScript, tá? Com o Express, com o TypeORM e o Postgres, mas isso daqui você pode utilizar para qualquer outra ferramenta, outro framework que você queira utilizar, tá bom? Vou tentar fazer algo bem mão na massa mesmo, sem utilizar biblioteca, né? Só utilizando as bibliotecas básica, né? Por exemplo, para gerar token, o TypeORM para fazer a manipulação dos dados, mas a questão mesmo de como que a gente vai controlar essas permissões, a gente vai fazer muito mão na massa, realmente, para a gente entender como que funciona, tá bom? Então eu tenho aqui o meu server, né, com o Express rodando, tá? Tenho aqui já todo configurado, todo o servidor configurado. Eu tô apontando aqui para o meu database, que só cria a conexão para mim utilizando o TypeORM. Todas as minhas tabelas eu criei com as migrations, tá? Então todas aquelas que eu mostrei já foram criadas aqui com as migrations, né? Tem a tabela aqui do nosso relacionamento, como eu tava mostrando anteriormente, tá bom? Depois dessas migrations, a gente tem aqui as entidades, então tenho todas aquelas entidades que a gente vai utilizar, né? E aqui eu fiz o quê? Eu criei uma classe base, né? A meu base entity, que vai ter um ID e o create the que são as colunas que eu tenho em comum em todas as tabelas. Então, eu preferi criar essa classe base entity para não ter que ficar replicando o ID, o create the né? Claro que não teria problema nenhum eu colocar isso dentro das classes, tá? E criei aqui um construtor que vai verificar para mim se o ID ele existe. Se não existir, eu crio aqui um ID utilizando o UID, né? Aquele ID universal, tá? E eu gosto bastante, tenho utilizado isso nos últimos tempos, de trazer essa responsabilidade de criação do ID para o sistema ao invés de deixar para o banco de dados, tá? Porque se por acaso, que nem hoje eu estou utilizando Postgres, mas se eu quiser mudar para uma MySQL, para qualquer outro banco relacional, continuo tendo aqui a responsabilidade na aplicação sem precisar verificar se o banco de dados ele dá suporte, tá bom? Aqui eu tenho então os campos da minha tabela permissions, dentro de produtos também os campos da tabela de produtos, né? Lembrando que como eu tô estendendo esse meu base entity aqui, então ele vai estar importando também, eu vou ter aqui o ID e o create the Tenho aqui a minha tabela de roles, já com um relacionamento configurado. Então tem aqui o meu relacionamento man-to-man, né? Coloco aqui qual que é a outra ponta que eu tô relacionando. No caso aqui vai ser a permissions roles, então como eu já tô aqui dentro da classe de roles, eu passo aqui uma função com a outra ponta, né, que é a de permissions. Faço aqui um join table, né, para todo relacionamento man-to-man que eu tiver, eu faço esse join table aqui, né? Então eu coloco aqui no name o nome da minha tabela de relacionamentos. No join columns eu vou colocar qual a coluna dentro dessa minha permissions roles que vai estar referenciando essa minha classe, a minha entidade roles, né? Minha tabela roles, que no caso é a role ID, tá? E no inverse join columns, eu coloco qual a coluna da outra ponta, né, ou no caso dentro dessa tabela permissions, que vai estar referenciando, né, o ID. Então, no caso, é essa permission ID, tá? E aqui eu crio, então, um array dessa outra ponta. A mesma coisa eu tô fazendo aqui no meu usuário, então tenho aqui os dois atributos, e como eu tenho ali o relacionamento, né, de user roles e também de user permissions, eu coloquei aqui dentro de usuário, tá? E por que eu coloquei aqui dentro de usuário esse relacionamento, né? Porque para eu conseguir criar, né, o relacionamento, eu preciso... Vamos imaginar assim que o user roles ele tá mais atrelado ao usuário, né, do que propriamente a role, né? Então, quando eu tiver um cadastro de usuário, eu vou querer inserir uma role ou uma permission dentro dele. Por isso que eu coloquei aqui dentro da minha classe de usuário, tá? Tem aqui alguns services pra gente fazer a criação de produto, algo bem simples, indo lá no meu repositório, né, criando aqui, salvando, né, tem a criação de usuário, que eu já deixei pronto aqui, então verifica se um usuário, ele existe, se existir, ele vai dar um erro aqui, né,
Se ele não existe, ele faz o hash aqui da senha utilizando o bcrypt. Faço aqui a criação do meu objeto para depois salvar, tá? Como eu estou utilizando o type ORM, primeiro eu preciso instanciar um objeto, né? Esse create aqui seria como se eu estivesse dando um new no meu objeto e depois eu salvo esse meu objeto, tá? Tem aqui um get all products, que tá só indo lá buscando os meus produtos, e tem aqui um serviço de sessão que vai ser responsável por fazer a sessão do meu usuário gerar um token, né, para esse meu usuário. Então, estou utilizando aqui JSON Web Token, tá? Já fiz um vídeo anteriormente falando sobre autenticação JWT, então se você tem alguma dúvida também, é só ir lá no vídeo que eu falo sobre JWT, sobre token e refresh token, tá bom? Eu criei também, deixei aqui um index com os meus repositórios, só para facilitar um pouco mais, para eu não precisar ficar importando, né, o get repository e também a entidade. Então eu só importo aqui qual que é o repositório e ele já vai estar instanciando aqui para mim, tá bom? Tem os meus controllers também, algo bem simples, recebendo os dados do body e chamando o service, né? Então sempre eu vou ter isso, recebendo os dados do body, chamando o service, tendo o retorno e retornando isso pro usuário final, tá? Aqui, nesse caso aqui, como nesse meu create user eu posso retornar um erro também, então eu criei aqui, né, esse instance of, que verifica se a instância que tá vindo é do tipo erro. Se for, eu já dou aqui um status 400, se não, eu retorno aqui o resultado, que é o que eu espero, tá bom? Tenho aqui o get all product, sem problema, o de sessão também. E por fim tem aqui um middleware que vai verificar se o usuário ele tá autenticado, né? Deixa eu até tirar esse console log aqui, que verifica se o usuário, se o token tá certo, se o token tá vindo. Então toda a tratativa do token eu tô fazendo aqui dentro, tá bom? E agora sim, vamos lá começar a fazer o nosso código. E como pra gente... Eita! Como pra gente fazer o cadastro das permissões e das roles no usuário, a gente precisa ter as roles e as permissions, então vamos começar criando aqui o serviço de cadastro de roles e de permissions, tá? A estrutura também que eu tô utilizando aqui, eu tô utilizando service, repositório e controller, só para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Então vou criar aqui um create role service .ts. Vou utilizar aqui um snippet que eu criei só para facilitar, tá bom? Mas no caso só dá aqui um export class create role service, que ele já cria aqui para mim essa estrutura, que é a estrutura que eu costumo utilizar no meu service, tá bom? Então, aqui no meu role, o que eu vou criar? Vou começar criando aqui um type. Então, vou estar colocando aqui type role request, né? Eu vou estar recebendo na minha requisição o name e a description da role, que é o que a gente quer receber aqui para salvar. Então, vou fazer aqui a desestruturação para facilitar. Vou deixar aqui por enquanto que ele vai retornar para mim... Vou definir que ele vai me retornar uma promise de role. E aqui então, chamar aqui o meu repositório, né? Meu role repository. Const role igual repo.create. Na verdade aqui eu vou fazer o seguinte, antes de eu criar o meu objeto, eu vou verificar se já existe uma role com esse name, porque se existir, eu não quero que ele permita, tá? Então eu vou fazer aqui dentro do if mesmo, repo.find1, passando aqui a name, e se existir então eu vou dar um return new error, passando aqui role already exists, tá? Ele tá dando um erro aqui porque eu coloquei que ele só pode retornar uma role. Então eu vou colocar aqui que ele pode retornar uma role ou algo do tipo erro, tá? Então beleza. Verifico aqui se ele já existe, se existir, eu já retorno aqui um erro. Se não existir, eu vou criar aqui, né, o meu objeto, passando name e description. E
eu retorno aqui, ou melhor, vou criar aqui um repo.save passando a minha role e vou retornar a role criada. E aqui preciso colocar o await, tá? Então é basicamente isso que a gente precisa. Já tô fazendo a tratativa aqui. Se tivesse alguma outra tratativa, né? Alguma outra regrinha aqui, validação, poderia colocar aqui mesmo, tá? Vou criar aqui agora o create role controller.ts. E aqui eu tenho também um snippet, né? O snippet mesmo, né? Que ele já cria aqui pra mim a estrutura com o Express, né? Com o controller. Isso daqui eu defini só pra ficar mais fácil, tá bom? Vou começar pegando então o name e a description de dentro do meu request body. Vou chamar aqui o meu service consta create role service igual a new create role service. Consta result. Vou colocar aqui como result porque eu posso tanto receber a minha role como também posso receber um erro, né? Então chamo aqui o execute. Opa. E passo aqui o meu name e a minha description, tá? E aqui eu vou verificar o seguinte: se o resultado for um instance of error, né? Então se o que ele me retornar for um erro, eu vou pedir para ele colocar aqui, vou colocar um status 400, que é aí status de erro, e vou retornar aqui o result.message, que no caso vai ser essa mensagem aqui de erro, tá bom? Se não, eu retorno aqui dentro do meu JSON o resultado que ele trouxe, que no caso vai ser o resultado da criação da role, tá? E agora aqui nas minhas rotas eu vou criar então um routes.post /roles, cadastro de roles. Vou fazer a instância aqui direto, né? Talvez não seria o melhor cenário, mas vou criar aqui. New create role controller. E chamo o método handle, tá? Só que essa minha rota eu vou dizer que eu quero que o usuário ele esteja autenticado. Por enquanto, como a gente ainda não tem nada criado, eu só vou informar que o usuário ele tem que ser autenticado. Então, eu vou chamar aqui o meu middleware ensure authenticated, beleza? A aplicação tá rodando. Deixa eu abrir aqui o meu Insomnia. Eu já deixei aqui algumas estruturas prontas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu deixei aqui, eu criei aqui, né, um environment para pegar o meu retorno que eu tenho aqui do meu login, tá? Então, esse meu login, ele vai estar gerando um token. Esse meu token, eu vou pegar aqui dentro, né? Vou criar automaticamente. Ele vai pegar para mim o resultado dessa requisição e vai jogar nessa variável de ambiente aqui para mim, tá? Para você fazer isso, você pode vir aqui, né, nesse no environment, manage environment, e aí você cria aqui o teu objeto, né? É importante que tem que ser dentro de string, senão ele vai dentro de aspas, senão ele vai dizer que não tá com a estrutura do JSON, tá? Posso dar aqui um Ctrl / response body attribute. Eu clico aqui em cima. Deixa eu ver onde que eu tenho que ir. Eu preciso selecionar qual que é a request, que no caso é essa post login aqui. Cifrão, ponto. Se eu der aqui um cifrão, ele vai mostrar o meu objeto. Então, eu quero pegar o meu token. Então, dou um cifrão, ponto login, ponto token, né? E ele já vai pegar o resultado que tá vindo dentro desse meu objeto, tá? Então, agora eu consigo utilizar esse meu token aqui, beleza? Então vamos lá, vou criar primeiro a role aqui que a gente tem, tá? Então já deixei aqui também o meu base URL configurado, /roles, né? Eu vou criar aqui o de administrator, vou passar aqui o meu token, tá? E vou dar um send. Ele vai dizer que a role já existe, porque eu já tenho uma role cadastrada aqui no sistema, tá? Então vou cadastrar aqui uma outra role pra gente ver. Vou colocar aqui como criador. Vou colocar aqui como creator, tá? E vou dar um send e ele salvou aqui pra mim. Então já tá funcionando. Se eu desabilitar aqui o token, ele vai dizer que o token tá faltando, beleza? Então essa parte de autenticação já tá funcionando também. Então agora eu vou fazer aqui o service da permission. Então create
permission service.ts. E aí eu posso copiar essa do create role, porque vai ser basicamente a mesma coisa, né? Eu só preciso mudar aonde tá role. Acho que eu posso até fazer assim. Tudo que tá role eu quero que mude para permission, né? Para ficar até mais fácil. Porque a minha permissão ela vai receber também um name e uma description, tá? Deixa eu só ajustar aqui, aqui no caso, esses 3 últimos é com P minúsculo, que é o meu objeto, tá bom? Deixa eu ver o que ele tá reclamando aqui. Permission. Tá, aqui é porque ele tá como export default aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar um export class. Porque aí eu consigo utilizar essa estrutura aqui. Beleza? Deixa eu ver que ele tá reclamando. No, it's not... Tá retornando a permission ou o error. Será que tá reclamando? Não. Meu Jesus. Ah, aqui. Preciso ajustar aqui também. Agora sim, tá funcionando, tá? É porque o outro import também eu precisava ajustar. Então aqui eu já tenho a criação da permissão, tá bom? Não vou ficar passando aqui porque é o mesmo conceito do que a gente fez na criação da role, tá? Então vou vir aqui, create permission controller.ts, vou copiar também o create role, que também vai ser a mesma coisa. Onde tem role eu vou transformar para permission. Como a gente já sabe o que a gente fez da outra vez, então não tem problema nesse momento a gente copiar e colar, tá bom? Só se fosse algo diferente realmente, aí valeria a pena a gente passar. E agora eu vou criar aqui então meu routes post para permissions, new create permission controller, tá? E ele já tá fazendo o auto import aqui para mim, o VS Code. E eu vou dizer que essa rota vai precisar ser uma rota autenticada. Então, ensure authenticated também, tá? Agora aqui no meu Insomnia, vou criar uma permissão. Deixa eu colocar aqui o meu token. Bar token. Sempre dá... Ele precisa estar com a corzinha, tá? Com uma coloração aqui para definir que ele pegou a tua variável. Então, vou definir aqui, já deixei criado aqui, tá? Minha description vai ser o criar produto, name create product, tá? E ele deu aqui algum errinho. Deixa eu ver. Permissions declared here. Onde que ele tá declarando? Permission. Mas aqui na verdade era outro erro, né? Então deixa eu rodar de novo. Did you mean start permission? Deixa eu ver aqui que minha imagem foi pra cima. Import permission. Fazer o seguinte. Deixa eu importar aqui novamente. Salvar. Aonde que ele está dando erro? Source entities permission. Export class. Export class permission. Aqui tá certo. Aqui em role também. Como eu tirei aquele export default, ele tá reclamando. Então deixa eu ver aonde mais que eu uso. Aqui em user, né? Agora acho que vai. Agora foi. Então era só uma correçãozinha que eu precisava fazer. Deixa eu parar aqui e rodar novamente. Show. Agora eu vou testar.
E ele salvou aqui, deixa eu voltar aqui para o lugar, salvou certinho o nosso Create Product, tá? Eu vou colocar aqui mais uma função que vai ser editar produto. Então, edit product, mais uma permissão, né? E vou colocar aqui também listar produto. Então, list product, tá? Então, a gente tem aqui as 3 permissões cadastradas, tá bom? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente já tem as permissions, a gente já tem as nossas roles cadastradas, né? Se a gente for olhar aqui no nosso banco de dados, eu tenho as roles e as permissions, né? E agora, então, a gente vai cadastrar, precisa atrelar, né, as nossas permissões e as nossas roles com o nosso usuário, que é basicamente, né, acho que é uma das partes mais difíceis para a gente colocar aqui no nosso sistema. Então, a gente vai começar criando esse nosso user. Vamos começar com... Vou colocar o seguinte, né, para a gente não fazer um só para role e outro só para permission. Eu vou criar aqui um create access control, vou colocar assim, create user access control list service.ts, tá? Por quê? Aqui eu vou tanto poder adicionar uma role como vou adicionar uma permissão para o usuário sem ter que ficar diferenciando, ter uma rota para uma rota para outro, tá? Porque não faz muito sentido. Claro que se a gente quisesse, a gente poderia fazer sem problema nenhum. Então, vou criar aqui usando o meu snippet para criar o serviço. E aqui eu errei, né? Access, coloquei um C só. Eita, agora ficou pior ainda. C só. Prontinho. Agora tá certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o meu type, vou colocar como user ACL request. Esse meu request, eu vou receber o ID do usuário, então vou colocar aqui um user ID como sendo uma string. Eu vou precisar receber também as roles, que vai vir dentro de uma string, e eu vou receber também as minhas permissions, porque vai vir dentro de uma string. Na verdade, as permissions e as roles eu vou colocar como um array, porque eu posso receber uma, como eu posso receber várias permissions e várias roles dentro dessa minha requisição, tá? Vou colocar aqui user ID, roles e permissions de dentro do user ACL request. Vou colocar aqui que ele vai retornar um usuário. Não sei se aqui eu vou ter algum retorno de erro. Por enquanto não vou pensar tanto no erro aqui, tá? Deixa eu chamar aqui o meu repo, const repo igual user repository. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é buscar o meu usuário. Então, eu vou dar um const user already repo.find one. Find one. Passando aqui o meu user ID, tá? Que é o ID do meu usuário. E aqui eu não vou fazer nenhuma verificação se o usuário ele existe. Por quê? Lembra que eu criei aqui esse meu middleware ensure authenticated? Aqui eu já faço a verificação se o meu usuário ele existe. Na verdade, aqui a gente só tá fazendo a referência do user ID, né? Como pra gente fazer o cadastro das permissões e das roles no usuário, a gente precisa ter as roles e as permissions. Então vamos começar criando aqui o serviço de cadastro de roles e de permissions, tá? A estrutura também que eu tô utilizando aqui, eu tô utilizando service, repositório e controller só para ficar mais fácil da gente trabalhar, tá bom? Então vou criar aqui um create role service .ts. Vou utilizar aqui um snippet que eu criei só para facilitar, tá bom? Mas no caso só dá aqui um export class create role service, que ele já cria aqui para mim essa estrutura, que é a estrutura que eu costumo utilizar no meu service, tá bom? Então, aqui no meu role, o que eu vou
criar? Vou começar criando aqui um type. Então, vou estar colocando aqui type role request, né? Eu vou estar recebendo na minha requisição o name e a description da role, que é o que a gente quer receber aqui para salvar. Então, vou fazer aqui a desestruturação para facilitar. Vou deixar aqui por enquanto que ele vai retornar para mim. Vou definir que ele vai me retornar uma promise de role. E aqui então, chamar aqui o meu repositório, né? Meu role repository. Const role igual repo.create. Na verdade, aqui eu vou fazer o seguinte: antes de eu criar o meu objeto, eu vou verificar se já existe uma role com esse name, porque se existir, eu não quero que ele permita, tá? Então, eu vou fazer aqui dentro do if mesmo, repo.find1, passando aqui a name. E se existir, então, eu vou dar um return new error, passando aqui role already exists, tá? Ele tá dando um erro aqui porque eu coloquei que ele só pode retornar uma role. Então, eu vou colocar aqui que ele pode retornar uma role ou algo do tipo erro, tá? Então, beleza. Verifico aqui se ele já existe. Se existir, eu já retorno aqui um erro. Se não existir, eu vou criar aqui, né, o meu objeto, passando name e description. E eu retorno aqui, ou melhor, vou criar aqui um repo.save, passando a minha role, e vou retornar a role criada. E aqui preciso colocar o await, tá? Então é basicamente isso que a gente precisa. Já tô fazendo a tratativa aqui. Se tivesse alguma outra tratativa, né, alguma outra regrinha aqui, validação, poderia colocar aqui mesmo, tá? Vou criar aqui agora o create role controller.ts. E aqui eu tenho também um snippet, né, o snippet mesmo, né, que ele já cria aqui para mim a estrutura com o Express, né, com o controller. Isso daqui eu defini só para ficar mais fácil, tá bom? Vou começar pegando então o name e a description de dentro do meu request body. Chamar aqui o meu service, const create role service igual a new create role service, const result. Vou colocar aqui como result porque eu posso tanto receber a minha role como também posso receber um erro, né? Então, chamo aqui o execute. Opa. E passo aqui o meu name e a minha description, tá? E aqui eu vou verificar o seguinte: se o resultado for um instance of error, né? Então, se o que ele me retornar for um erro, eu vou pedir para ele colocar aqui. Vou colocar um status 400, que é aí status de erro, e vou retornar aqui o result.message, que no caso vai ser essa mensagem aqui de erro, tá bom? Se não, eu retorno aqui dentro do meu JSON o resultado que ele trouxe, que no caso vai ser o resultado da criação da role, tá? E agora aqui nas minhas rotas eu vou criar então um routes.post /roles, cadastro de roles. Vou fazer a instância aqui direto, né? Talvez não seria o melhor cenário, mas vou criar aqui. New create role controller. E chamo o método handle, tá? Só que essa minha rota eu vou dizer que eu quero que o usuário ele esteja autenticado. Por enquanto, como a gente ainda não tem nada criado, eu só vou informar que o usuário ele tem que ser autenticado. Então, eu vou chamar aqui o meu middleware ensure authenticated, beleza? A aplicação tá rodando. Deixa eu abrir aqui o meu Insomnia. Eu já deixei aqui algumas estruturas prontas, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu deixei aqui, eu criei aqui, né, um environment para pegar o meu retorno que eu tenho aqui do meu login, tá? Então, esse meu login, ele vai estar gerando um token
esse meu token eu vou pegar aqui dentro, né? Vou criar automaticamente. Ele vai pegar para mim o resultado dessa requisição e vai jogar nessa variável de ambiente aqui para mim, tá? Para você fazer isso, você pode vir aqui, né, nesse No Environment, Manage Environment, e aí você cria aqui o teu objeto, né? É importante que tem que ser dentro de string, senão ele vai dentro de aspas, senão ele vai dizer que não tá com a estrutura do JSON, tá? Posso dar aqui um Ctrl barra, response, body attribute. Eu clico aqui em cima. Deixa eu ver onde que eu tenho que ir. Eu preciso selecionar qual que é a request, que no caso é essa post login aqui. Cifrão, ponto. Se eu der aqui um cifrão, ele vai mostrar o meu objeto. Então, eu quero pegar o meu token. Então, dou um cifrão, ponto login. Ponto token, né? E ele já vai pegar o resultado que tá vindo dentro desse meu objeto, tá? Então, agora eu consigo utilizar esse meu token aqui, beleza? Então, vamos lá. Vou criar primeiro a role aqui que a gente tem, tá? Então, já deixei aqui também o meu base URL configurado, barra roles, né? Eu vou criar aqui o de administrator. Vou passar aqui o meu token, tá? E vou dar um send. Ele vai dizer que a role já existe, porque eu já tenho uma role cadastrada aqui no sistema, tá? Então, vou cadastrar aqui uma outra role pra gente ver. Vou colocar aqui como criador. Vou colocar aqui como creator, tá? E vou dar um send e ele salvou aqui pra mim. Então, já tá funcionando. Se eu desabilitar aqui o token, ele vai dizer que o token tá faltando, beleza? Então, essa parte de autenticação já tá funcionando também. Então, agora eu vou fazer aqui o service da permission. Então, create permission service.ts. E aí, eu posso copiar essa do create role, porque vai ser basicamente a mesma coisa, né? Eu só preciso mudar aonde tá role. Acho que eu posso até fazer assim. Tudo que tá role, eu quero que mude pra permission, né? Pra ficar até mais fácil. Porque a minha permissão, ela vai receber também um name e uma description, tá? Deixa eu só ajustar aqui, aqui no caso, esses três últimos é com P minúsculo, que é o meu objeto, tá bom? Deixa eu ver que ele tá reclamando aqui. Permission. Tá, aqui é porque ele tá como export default aqui. Então, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar um export class. Porque aí eu consigo utilizar essa estrutura aqui. Beleza? Deixa eu ver que ele tá reclamando. No, it's not... Tá retornando a permission ou o error. Será que tá reclamando? Não. Meu Jesus. Ah, aqui. Preciso ajustar aqui também. Agora sim tá funcionando, tá? É porque o outro import também eu precisava ajustar. Então aqui eu já tenho a criação da permissão, tá bom? Não vou ficar passando aqui porque é o mesmo conceito do que a gente fez na criação da role, tá? Então vou vir aqui create permission controller.ts, vou copiar também o create role, que também vai ser a mesma coisa. Aonde tem role eu vou transformar para permission. Né? Como a gente já sabe o que a gente fez da outra vez, então não tem problema nesse momento a gente copiar e colar, tá bom? Só se fosse algo diferente realmente, aí valeria a pena a gente passar. E agora eu vou criar aqui então meu routes post para permissions, new create permission controller, tá? E ele já tá fazendo o auto import aqui para mim, o VS Code. E eu vou dizer que essa rota vai precisar ser uma rota autenticada. Então, ensure authenticated também, tá? Agora aqui no meu Insomnia, vou criar uma permissão. Deixa eu colocar aqui o meu token. Bar token. Sempre dá... Ele precisa estar com a corzinha, tá? Com
com uma coloração aqui para definir que ele pegou a tua variável. Então, vou definir aqui, já deixei criado aqui, tá? Minha description vai ser o criar produto, name create product, tá? E ele deu aqui algum errinho. Deixa eu ver. Permissions declared here. Onde que ele tá declarando? Permission. Mas aqui na verdade era outro erro, né? Então deixa eu rodar de novo. Did you mean start permission? Deixa eu ver aqui que minha imagem foi pra cima. Import permission. Vou fazer o seguinte. Deixa eu importar aqui novamente. Salvar. Aonde que ele está dando erro? Source entities permission. Export class. Aqui tá certo. Aqui em role também. Como eu tirei aquele export default, ele tá reclamando. Então deixa eu ver aonde mais que eu uso. Aqui em user, né? Agora acho que vai. Agora foi. Ah, então era só uma correçãozinha que eu precisava fazer. Deixa eu parar aqui e rodar novamente. Show. Agora eu vou testar. E ele salvou aqui. Deixa eu voltar aqui pro lugar. Salvou certinho o nosso create product, tá? Eu vou colocar aqui mais uma função que vai ser editar produto. Então, edit product. Mais uma permissão, né? E vou colocar aqui também listar produto. Então, list product, tá? Então, a gente tem aqui as 3 permissões cadastradas, tá bom? Agora, o que a gente precisa fazer? A gente já tem as permissions, a gente já tem as nossas roles cadastradas, né? Se a gente for olhar aqui no nosso banco de dados, eu tenho as roles e as permissions, né? E agora, então, a gente vai cadastrar. A gente precisa atrelar, né, as nossas permissões e as nossas roles com o nosso usuário, que é basicamente, né, acho que é uma das partes mais difíceis para a gente colocar aqui no nosso sistema. Então, a gente vai começar criando esse nosso user. Vamos começar com... Vou colocar o seguinte, né, para a gente não fazer um só para role e outro só para permission. Eu vou criar aqui um create access control, vou colocar assim, create user access control list service.ts, tá? Por quê? Aqui eu vou tanto poder adicionar uma role como vou adicionar uma permissão para o usuário sem ter que ficar diferenciando, ter uma rota para uma rota para outro, tá? Porque não faz muito sentido. Claro que se a gente quisesse, a gente poderia fazer sem problema nenhum. Então, vou criar aqui usando meu snippet para criar o serviço. E aqui eu errei, né? Access, coloquei um C só. Eita, agora ficou pior ainda. C só. Prontinho. Agora tá certo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui meu type, vou colocar como user ACL request. Esse meu request, eu vou receber o ID do usuário, então vou colocar aqui um user ID como sendo uma string. Eu vou precisar receber também as roles, que vai vir dentro de uma string, e eu vou receber também as minhas permissions, porque vai vir dentro de uma string. Na verdade, as permissions e as roles eu vou colocar como um array, porque eu posso receber uma, como eu posso receber várias permissions e várias roles dentro dessa minha requisição, tá? Vou colocar aqui user ID, roles e permissions de dentro do user ACL request.
Vou colocar aqui que ele vai retornar um usuário. Não sei se aqui eu vou ter algum retorno de erro. Por enquanto, não vou pensar tanto no erro aqui, tá? Deixa eu chamar aqui o meu repo. Const repo igual user repository, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é buscar o meu usuário. Então, eu vou dar um const user already repo.find one. Find one. Passando aqui o meu user ID, tá? Que é o ID do meu usuário. E aí eu vou fazer a verificação se o usuário ele existe, tá? Então eu vou fazer aqui só um if diferente de user, né? Então se o usuário não existir, eu retorno aqui um erro. User does not exist. Algo do tipo. Talvez a gente nem precisaria fazer essa tratativa aqui, por causa do middleware ele já teria... já estaria verificando isso, mas eu vou fazer porque vai ser importante pra gente ter esse nosso user, tá? Então eu retorno aqui que ele pode... Eu digo que ele pode me retornar uma promessa de user ou de erro, tá? Se tiver tudo certo aqui, se o nosso usuário ele existir, o que a gente precisa fazer? Aqui nessa minha roles e nas minhas permissions, eu tenho somente os IDs delas, né? Então, para eu salvar aqui dentro do meu usuário, deixa eu voltar aqui na minha entidade de usuário, eu tenho aqui, eu estou trabalhando com os objetos, né? Tanto de role quanto de permissions. Então, nesse meu cenário aqui, a forma mais fácil para a gente fazer seria a gente capturar, né, os objetos, utilizando aqui esses IDs, né? Porque se a gente for pensar, tudo que tá vindo aqui, tanto em role quanto em permissions, serão os IDs das roles e das permissions que a gente quer adicionar, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um const permissions... deixa eu ver aqui como que eu posso colocar. Permissions exists, colocar algo do tipo. Vou verificar, né? Vou utilizar aqui o permission repository. Opa, aqui é o repository. Find by IDs. E aí eu consigo passar uma lista de IDs que eu quero que ele me traga. Vou passar a minha permissions, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui para as minhas roles. Então eu vou colocar aqui um const roles exists exists igual ao roles repository, acho que é role repository, né? Find by IDs e passo aqui os IDs das roles. E isso vai transformar, né, esses meus IDs aqui em objetos, porque ele vai trazer os objetos que a gente estiver buscando, tá? E aqui, como eu tenho já o meu usuário que eu busquei, que no caso é esse usuário que eu quero adicionar as roles e as permissions, eu posso fazer o seguinte, posso dar um user.permissions igual a permissions exists e user.roles igual roles exists. Isso vai fazer com que o que ele encontrou, né, aqui das permissions e das roles seja inserido dentro do meu objeto. E aí, por fim, eu dou um repo.save, passando o meu usuário, e eu posso retornar aqui o meu usuário também que ele salvou, tá? Simples assim. Isso daqui é até bacana, porque, né, essa busca que eu tô fazendo aqui. Se existir algum ID que eu passei ali incompleto, né, que eu tô passando errado, ele só vai me trazer os objetos daquilo que ele tiver encontrado, tá? Então, realmente, eu só vou estar inserindo no banco de dados permissões e funções que realmente existam dentro do meu banco de dados, beleza? E vou criar aqui, então, um create user access control list controller, e não tem problema ficar um nome tão comprido assim, porque a classe já vai estar descrevendo muito bem o que a gente está fazendo, tá? Create user access control controller. Ou melhor, vou utilizar aqui o snippet, porque ele já traz a importação para mim. Então, vou colocar aqui um cth. Eu vou recuperar aqui as minhas permissions e as minhas roles de dentro do request body.
E olha só que legal, como a gente está utilizando o nosso Ensure Authenticated aqui e dentro do meu request eu já inseri essa propriedade do User ID, né? Então esse ID do usuário eu já vou ter através do token, é só eu recuperar, eu posso fazer uma desestruturação aqui, pegando de dentro de request o meu User ID, tá? Toda a tratativa, se o token já vem preenchido, a gente está fazendo no nosso middle, então a gente só precisa recuperar aqui, tá bom? Então vou criar aqui um create user ACL service, só para ficar mais fácil. New create user access control list service. Eita. Service. Agora sim, importou correto, né? Const result igual ao await create. Chamando o service aqui. Vou passar o meu user ID, o meu name não, né? Permissions e as roles. Verifico se esse resultado ele é uma instância de erro, né? O que a gente já fez das outras vezes. Se for status 400 e o JSON de result.message. Se não, eu retorno aqui o meu resultado, tá bom? Então, esse é o nosso controller. E aí, para finalizar, esse daqui a gente precisa... Opa, criar outra rota não, né? A gente vai criar aqui um routes.post. Vou chamar aqui de users/acl, tá? Só pra gente conseguir diferenciar melhor. Vou chamar aqui o new... Qual que foi o nome que eu coloquei? New create user access control list controller, chamando o método handle, né? E esse meu user ACL aqui, eu vou, por enquanto, colocar aqui o Ensure Authenticated, tá? Então, eu espero que o meu usuário ele esteja autenticado na minha aplicação para ele conseguir inserir as permissões que ele tem. Então, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver se tá tudo certinho. Servidor rodando. Vou vir aqui no meu Create User ACL, né? E eu vou precisar colocar aqui quais são as roles que eu quero atribuir para esse meu usuário, tá? Deixa eu pegar aqui no meu banco de dados. Eu vou dizer que ele vai ser um admin. E aí, eu quero que ele tenha a permissão só de Create Product por enquanto. Dou um send aqui. User does not exist, né? Óbvio. Vou dar um send. E ele salvou aqui as permissões e as roles pra gente. Pra gente ver se funcionou, aqui em User Permissions, ele atribuiu corretamente. E em User Roles, ele também atribuiu corretamente. Então, essa questão aqui, a gente já também conseguiu fazer funcionar, né? Só que um ponto de atenção aqui, pra gente reparar, é o seguinte. Por exemplo, agora digamos que o meu usuário... eu quero mudar aqui a permissão dele e eu quero que ele seja também que ele tenha o Edit Product, né, com ele. Se eu vier aqui nessa minha Permissions e substituir, né, colocar esse valor aqui, remover o outro e dar um send, olha só o que acontece, né? Deixa eu vir aqui em User Permissions. Ele só deixou o último valor que eu atribuí, tá? Então, esse é um ponto de atenção. Por quê? Toda vez que a gente quer inserir, né, que a gente quer adicionar um novo valor nas permissões do usuário, a gente teria que recuperar as permissões que ele tem, né, e adicionar. Porém, qual que é o problema que eu vejo nesse cenário, né? Digamos que você quer remover uma permissão do usuário. Então, agora eu não quero que meu usuário ele possa ler ele tem ali ele tem o list product. Eu quero que ele tenha só o create. Você teria que, na sua base de dados, remover essa permissão e adicionar as novas, né? Com essa forma aqui, a gente coloca para ele todas as permissões e roles que a gente quer que o usuário ele vai ter, tá bom? Então, isso daqui é bem bacana, esse ponto de atenção, tá? Então, eu só venho aqui e adiciono mais uma role. Se eu der um send, mais uma permission, né? Se eu der um send aqui e der um reload, ele atualizou aqui pra gente, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora?
Deixa eu voltar aqui no código. A gente vai fazer o relacionamento entre permissions e roles para depois a gente ir pro middleware, né? Que acho que é uma das coisas que você deve estar mais aí ansioso e ansiosa para saber como faz. Então, vou criar aqui o meu create role permission service.ts. Criar aqui o meu serviço. Type role permission request. E aí, esse meu request aqui eu vou ter o quê? Eu vou ter o ID da minha role, então role ID, vou definir assim, e eu vou ter as permissões que eu quero atrelar dentro dessa minha role, tá bom? Vou colocar aqui role ID, permissions, role permission request. Ele vai retornar para mim. Deixa eu importar aqui as roles. Chamar aqui o meu const repo igual role repository. Deixa eu buscar primeiro, né, essa minha role. Então find repo find one, passando meu role ID. E aí eu vou buscar essas minhas permissões, né? A mesma coisa que a gente fez lá com o usuário. Então, vou colocar aqui permissions exists igual await permission repository.find by IDs. Passo aqui todos os IDs que a gente vai ter. E aqui eu posso dar um role permission igual a permissions exists. Na verdade aqui, deixa eu fazer o seguinte, que eu acho que na minha entidade ele tá como permission só, né? Então, vou colocar aqui como permissions, tá? Pra ficar mais corretinho. Então, repo.save passando a minha role. Deixa eu dar aqui um await. E vou retornar a role com as permissions. Criar aqui o meu controller. Isso aqui é sem segredo, né? Permission controller. Snippet. Eita, removi aqui. Fui no automático. Então, vou pegar esse sim, eu vou trazer... O que a gente pode fazer aqui? Eu vou trazer o role ID de dentro do meu request params, tá? Então, vai vir ali na minha URL. E aí sim, as minhas permissions eu vou trazer de dentro do meu request.body. Chamar aqui o meu serviço. Create role permission service igual new create role permission service. Const result igual await create role permission service.execute, passando role ID e também permissions, tá? Aqui acho que a gente não fez nenhuma tratativa, né? A gente poderia até fazer aqui. Vou verificar se essa minha role ela não existe. Então, vou retornar aqui um erro. Role does not exist. E aqui eu vou colocar para ele retornar também uma instância do tipo erro, tá bom? Vou verificar então. Isso aqui é a mesma coisa que a gente já tinha visto. Se for do tipo error, eu retorno um status 400 e result.message. Se não, eu retorno aqui o result. Beleza? E por fim, a gente cria aqui a nossa routes.post barra roles. Vou colocar aqui roles. Vou colocar só assim, roles role ID. New create role permission controller.handle, que ele já vai entender, tá? Então, esse meu atributo, esse meu parâmetro aqui, precisa ser o mesmo nome aqui, tá? Para ele não dar erro. E agora a gente vai testar no nosso Insomnia. Então, cadê meu Insomnia? Aqui. Como eu não fiz essa rota, então eu vou criar aqui create role
permissions. Vou colocar que ele vai ser do tipo post, ter o bar aqui. Meu base URL, barra roles, barra... Deixa eu pegar uma role aqui que eu quero alterar. Então, digamos que aqui no admin, eu peguei aqui o admin, né, o ID do admin. E eu vou adicionar aqui as permissions que eu quero atrelar para essa minha role. Então, eu quero essa permission. Eu quero essa permission. E eu quero também essa permission, né? Aqui no admin a gente poderia até fazer uma outra coisa, por exemplo, se eu quiser que o meu admin ele tenha acesso a qualquer tipo de permissão com o create, né? E eu definir que eu vou ter ali um prefixo sempre de create, então eu posso colocar aqui, criar, né, uma permissão como create underline asterisco também para encapsular todo tipo de create. Aí a gente pode ir brincando da forma que a gente quer, tá? Vou dar um send. Ele salvou aqui, né? Vou ver se ele salvou mesmo. E aqui tá as nossas permissions atrelado também com as nossas roles. Então essa parte também a gente já conseguiu fazer funcionar. E agora o que a gente precisa para finalizar é fazer o nosso middleware funcionar. Por quê? Hoje, se a gente for olhar aqui a nossa rota de produto, né? Que a gente tem aqui, cadê o produto? O nosso create e o nosso get products, né? Por exemplo, essa minha aqui de produtos. Eu não tenho nenhuma definição, né? E aqui, eu só tô... Para ele fazer o cadastro de produtos, eu também não defini nenhuma regra. Eu poderia definir aqui que eu quero que para cadastrar, né, os meus produtos, o usuário ele precisa estar logado. Então, no caso, se eu não tiver nenhum token aqui, ele vai dar o erro de token, né? Mas, se eu tiver aqui só o token, né, definido, ele vai poder também inserir um produto na minha aplicação, que não é o que a gente quer. A gente quer que as permissões definam o que o usuário ele pode ou não fazer. Então, para isso, o que eu vou criar aqui? Aqui dentro do meu middleware, eu vou criar um permissions.ts, tá? E aqui dentro eu vou criar duas funções. Uma que eu vou definir, um middleware que eu vou definir como o que o usuário ele pode fazer, qual ação que ele pode fazer, e outra para definir o que o usuário ele é, né? Pra gente é aquele conceito de permissions e também de roles, tá? Então vou começar criando aqui um export function can. Esse meu can, ele vai receber um array de string, tá? Então eu posso definir para uma rota mais de uma permissão que o usuário ele pode ter para ele acessar, tá bom? Como vai ser um middleware, eu vou retornar aqui o meu request, o response e também o meu next function, tá? E aqui dentro eu vou criar a estrutura do que a gente precisa para permitir o usuário poder acessar uma rota ou não. E aí eu vou começar fazendo o seguinte, a gente precisa pegar o nosso usuário para a gente ter acesso às roles e às permissions que ele tem. Então aqui no caso, nesse can, a gente vai trabalhar somente com as permissions, tá? Vou pegar aqui o user ID de dentro do request. Vou fazer um const user igual await user repository.find1, passando o meu user ID. E aqui, antes de mais nada, eu vou verificar se esse meu usuário ele existe. Se ele não existir, eu vou retornar um return aqui, response status 400 user does not exist, tá? Pra gente já garantir aqui que o usuário ele vai existir, porque senão, se a gente for fazer a questão das permissões, vai dar erro aqui, tá bom? Deixa eu fazer o seguinte aqui, então. A gente precisa também pegar quais são as permissões que esse nosso usuário ele tem. Então, o que eu vou fazer? Aqui dentro do meu find one mesmo, eu vou utilizar o seguinte. Vou utilizar aqui um where, e vou passar aqui o ID
igual user ID, tá? E vou passar também um relations pedindo para ele pegar as minhas permissions. Então, com isso, eu consigo ter acesso a essas permissions, tá? Esse atributo aqui de permissões que meu usuário ele tem. E aí a gente consegue controlar melhor o que o usuário ele tem, o que o usuário pode, o que ele não pode, tá? Então, vou fazer uma verificação aqui. Deixa eu pensar aqui no nome que a gente pode colocar e, por incrível que pareça, para mim, a questão de nomear variáveis é uma das coisas mais difíceis. Vou definir aqui como permission exists, tá? Então, vou fazer o seguinte. Aqui a gente tem dentro do nosso user. Vou até fazer aqui uma desestruturação. Pegando... Vou deixar assim dessa forma mesmo. E aí aqui eu faço o seguinte. User.permissions.map. Eu vou pegar somente os nomes das minhas permissões. Então, deixa eu colocar aqui na linha de baixo. Map permission.name, tá? E vou fazer aqui... Vou utilizar esse sum que vai me trazer se existe algum objeto ou não. E aí eu vou fazer uma comparação. E a comparação que eu vou fazer é o seguinte. Vou colocar aqui permission também. E eu vou ver se dentro dessa minha permission, se existe alguma dessas permissões que o usuário ele tá passando ali no middleware. E só para não dar conflito, deixa eu colocar aqui como permissions route. Só para a gente conseguir fazer de uma forma melhor. Então, vou colocar aqui permissions routes ponto includes. E eu vou ver se aqui dentro inclui alguma dessa permissão, tá bom? Se vier alguma coisa aqui diferente, né? Se ele não encontrar nenhuma permissão, então eu vou retornar aqui um response.status 401, que é de uma rota não autorizada, tá? E se ele encontrar alguma coisa, eu vou falar para ele seguir em frente. Então, eu dou aqui um return next, beleza? Então, aqui, ele faz um map para trazer para mim somente os nomes das permissões. E aqui, eu vou verificar, né, se dentro desse... Ele vai trazer um booleano para mim, se existir, né, alguma permissão que o usuário ele tenha, que exista aqui também dentro dessas permissions routes, beleza? Eu vou fazer aqui, então, a mesma coisa pro is, né? Lembrando que o is vai ser as roles. Então, eu vou colocar aqui como roles routes. Colocar aqui, eita, uma string. Vou copiar aqui a mesma coisa, tá? A mesma estrutura. Só que aqui, ao invés das permissions, eu vou pegar as roles do meu usuário, tá bom? E vou mudar aqui para onde tá permission para role. Beleza? Então, aqui também tô fazendo a mesma coisa. Pego as roles que ele trouxe da busca, né? Ele faz um map para trazer somente os names dessas roles. E depois ele faz um sum para verificar se dentro desse array que eu tô recebendo do meu middleware, se existe, né, alguma role que o usuário ele tenha. Beleza? Então, esses dois middlers é o que a gente vai precisar. Simples assim. Agora, o que a gente vai fazer? Aqui nas nossas rotas, onde a gente quer inserir esses nossos middlers, né? Por exemplo, aqui na nossa rota de post, eu vou colocar aqui, vou chamar o meu can. E eu vou passar aqui um array dizendo que quem pode fazer, né? O usuário que pode fazer, ele precisa ter essa permission de create product. Beleza? Então, para a gente fazer um teste, vou voltar aqui. Então, o nosso usuário ele já está logado aqui na nossa aplicação. Vou inserir esse mesmo produto. E olha só, o nosso usuário, ele pode fazer, né, inserir esse produto. Agora, se eu vier aqui e mudar e dizer, né, que agora, por exemplo, quem pode fazer a criação de produto é só quem tem o list product. Na verdade, eu acho que esse meu usuário, ele tem, né, o list product. Deixa eu ver aqui no meu banco de dados. Deixa eu pegar uma permissão que ele não tenha. 767 6F 7F. Então, deixa eu ver aqui. 6F, create, 7. O list product, então, ele não tem. Então, beleza.
com essa daqui, cadê meu código? Com essa daqui a gente vai conseguir fazer esse nosso exemplo. E se eu der um send, olha só, ele retorna aqui que o nosso usuário não tá autorizado. Então, show de bola, a gente já conseguiu colocar aqui a nossa permissão na nossa aplicação, né? Então, a gente pode brincar aqui, por exemplo, o nosso usuário, ele pode ter um create product, ele pode ter aqui um list product, né? Posso colocar aqui as listas que eu defini. E agora eu vou definir que só quem pode cadastrar aqui as minhas roles é um administrador, por exemplo. Então eu vou vir aqui e vou definir is admin, né? Algo do tipo. E vou testar aqui. Preciso colocar aqui uma vírgula. Vou testar aqui. E vou fazer o seguinte, deixa eu ver aqui. Acho que o meu usuário, ele é administrador, né? User roles. Cadê roles? 1D. Então, deixa eu ver aqui. Ele já tá aqui. Então, vou criar aqui um novo usuário. Usuário para listar produtos. Não, username não pode ser isso, né? Então, vou colocar aqui como user... list product, só pra gente testar, tá bom? Dei aqui um send, beleza? Deixa eu me logar aqui na minha aplicação. Ele se logou. Agora, vou atribuir aqui, né? Vou criar aqui para esse meu usuário. Então, ele vai ter a role de creator. E ele vai ter as permissions só para listar. Não faria muito sentido, mas só pra gente conseguir testar. Beleza? Então, esse meu usuário aqui agora, ele pode listar um produto, né? Ou ele tem a role aqui do criador. E se eu vier aqui, por exemplo, qual que foi a rota que a gente colocou? Essa de criar uma role, né? Então, vou falar que agora eu quero criar uma nova role. Então, vem aqui, create role. Vou colocar aqui como... funcionário de caixa, né? Então, vou colocar aqui como suporte, algo do tipo. E vou dar aqui um send. E olha só, ele tá falando aqui, no caso, que esse token, ele não foi encontrado. Deixa eu verificar aqui, porque... Tokens missing. Ensure authenticated. Eu fiz o login desse meu usuário. User list. Então, beleza. Deixa eu ver aqui. Tokens missing. Na verdade, essa mensagem, ela está incorreta. Ah, claro, né? Ele tá desabilitado aqui, aí não vai funcionar mesmo. Vou dar um send aqui. E ele deu aqui unauthorized, porque esse nosso usuário realmente não tem permissão, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, deixa eu fazer o login com outro usuário, né? Que é um usuário que tem a permissão. Dou um send aqui. Cadê? Venho aqui em create roles. E ele deixou criar. E olha só que bacana, né? A gente conseguiu criar o nosso próprio middleware que verifica as nossas rotas, coloca as permissões, faz a questão de autenticação, né? Então aqui a gente consegue passar uma lista de permissões, a gente consegue trabalhar também com as roles, né? Com as funções do nosso usuário. A gente poderia explorar mais a questão de permissions com roles, né? Enfim, dá pra gente fazer bastante coisa utilizando aqui o can, o is, permissions, roles, né? Então isso vai da criatividade do dev, da dev, vai das necessidades também da sua aplicação, o que a tua aplicação ela precisa ter. De repente você precisa ter ali um controle mais restrito, um controle mais robusto ou um controle mais simples. Tudo isso dá para você ir brincando, dá para você ir mexendo aqui, dá para você fazer bastante coisa, tá bom? Mas era algo que eu sentia um pouco de dificuldade de encontrar material, principalmente relacionado ao Express, né?
Existem hoje os frameworks mais opinados que eles já trabalham com ACL, ali tem alguns módulos de controle de permissão, mas eu senti um pouco de falta nessa parte mais com o Express, né? Então resolvi criar ali meu próprio middleware para eu ter uma autonomia a mais, para eu conseguir fazer um controle ali de uma forma melhor, né? E esse também é uma coisa bacana, que essa ideia daria para ser levada também para um front-end, por exemplo, ou para qualquer cliente que precisasse utilizar essa nossa estrutura, beleza? Bom, o vídeo de hoje é isso, eu espero que você tenha gostado, deixa aí o seu comentário, se você gostou, deixa o seu curtir também, compartilha aí, se tem alguma coisa que ficou em dúvida também, é só deixar aí nos comentários, ou alguma opinião diferente também, é super bacana pra gente conseguir conversar, pra gente conseguir também expandir, né, o meu e o seu conhecimento, tá bom? E se você tiver também alguma sugestão de vídeo que você gostaria que eu falasse, que eu comentasse aqui no vídeo, é só deixar aqui embaixo, tá bom? Porque com certeza eu vou estar olhando, eu vou estar respondendo na medida do possível também. E quem sabe aí eu não gravo também, não faço um vídeo com assuntos que seja aí do seu interesse, beleza? Então eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!